Cuidado não compra amor. Você talvez nunca tenha dito isso em voz alta, mas pode viver assim como se as coisas funcionassem assim. Se eu cuidar de todo mundo, alguém, portanto, vai cuidar de mim. Então imagine essa cena. Você vê um problema e já começa a resolver, pula na frente. Ninguém pediu, talvez ninguém nem tenha percebido ainda, mas você marcou a consulta, lembrou aquele compromisso, comprou o que faltava, organizou o que estava pendente, evitou que alguém tivesse que lidar com uma consequência. No fim do dia, você está exausta e aí pensa, meu Deus, eu cuido de todo mundo, mas ninguém cuida de mim. Hoje eu quero fazer 3 perguntas que podem te ajudar a entender por que continua nesse ciclo e o que precisa começar a mudar no seu comportamento. Porque talvez o problema não seja apenas fazer demais. Talvez você esteja tentando conseguir amor, consideração e reconhecimento por um caminho que não pode garantir isso. Eu já fui a mulher que fazia muito, se cansava, se magoava e ainda assim continuava fazendo. Por dentro, o pensamento era mais ou menos este. Olha tudo que eu faço por vocês. Olha como eu cuido de vocês. Por que ninguém faz por mim aquilo que eu faço por vocês? Eu esperava que percebessem, que reconhecessem, que cuidassem de mim sem que eu precisasse pedir. E quando isso não acontecia, eu não me sentia apenas cansada, eu me sentia injustiçada. É aqui que o cuidado pode virar uma barganha silenciosa. Você oferece uma coisa esperando receber outra. Você oferece cuidado esperando amor, disponibilidade esperando consideração, sacrifício esperando reconhecimento. Você não diz isso em voz alta, mas dentro de você parece uma troca justa. Se faço tanto por vocês, poxa, vocês deveriam fazer algo por mim também. O problema é que o outro pode nem saber que essa expectativa existe. E quando a resposta não vem, o caminho começa a virar cobrança. Por isso, quero que você faça 3 perguntas a si mesmo, porque elas podem te ajudar a entender melhor e a sair dessa situação. E a primeira pergunta é: o que eu espero receber em troca de tudo que eu faço? Não responda imediatamente que não espera nada. Observe o que acontece quando ninguém agradece, quando seu marido não percebe, quando seus filhos recebem o que você fez e continuam a vida como se nada tivesse acontecido. Você fica ofendida? Sente que abusam da sua vontade? Começa a lembrar de tudo que já fez? Talvez você espere gratidão, carinho, reconhecimento. Talvez espere que percebam suas necessidades sem que você precise falar. Ou que não a contrariem, porque você já faz tanto por eles. Não esperar alguma coisa não é errado. O problema é esperar que o outro cumpra uma expectativa que ele nem sabe que existe. O cuidado sim tem valor, mas cuidado não compra amor. Sacrifício não garante a admiração. E isso precisa ficar claro, porque muitas vezes a mulher acredita que quanto mais fizer, mais importante ela será para aquelas pessoas. Admiração não nasce de quantidade de coisas que uma mulher suporta, resolve, ou até mesmo se sacrifica. Ela é admirada também pela postura, pela forma como se respeita, pelo critério com que ela escolhe, pelos limites que ela sustenta, pela vida que existe nela e não somente pelo que ela entrega aos outros. Quando isso não acontece, aquilo que deveria aproximar começa a afastar. Não porque ela seja uma mulher ruim, mas porque está tentando receber através do sacrifício uma resposta que o sacrifício não consegue garantir. A segunda pergunta é: o que eu temo perder se minha família deixar de precisar tanto de mim? Então, imagine que isso realmente aconteça. Que eles comecem a resolver, tomam decisões sem consultar você, fazem de um jeito diferente. Algumas coisas funcionam sem a sua intervenção. Você sente somente alívio? Ou você se incomoda com isso? Porque para muitas mulheres, ser necessária virou uma parte importante da própria identidade. Dentro de casa, ela sabe o que fazer. Sabe onde está tudo, sabe o que falta, sabe o que pode dar errado, sabe resolver. Ali, ela se sente competente. Mas quando alguma coisa sai do controle, ela sente que falhou. Aí pode surgir outro incômodo. Talvez não precisem tanto de mim quanto eu imaginava. Por isso é tão difícil soltar as rédeas, sabe? Ela não está apenas deixando outra pessoa fazer. Está mexendo no lugar onde aprendeu a sentir que ela tem valor. Enquanto todos dependem dela, existe uma resposta pronta. Eu sou importante porque sou eu quem sustenta tudo. Só que essa resposta cobra caro. Porque para continuar se sentindo importante, ela precisa que os outros continuem um pouco dependentes dela. Então aparece a contradição. Ela reclama que ninguém resolve, mas entra antes que alguém tenha condições de resolver a tempo. Quer que decidam, mas corrige toda a decisão que fazem. Pede ajuda, mas vai lá e refaz tudo. Quer descansar, mas se sente inútil quando ela para. Veja, que coisa, né? E isso nos leva à terceira pergunta. Que problemas eu estou tomando para mim antes que alguém me faça ou tenha chances de resolver? E esta pergunta vai direto ao comportamento. Você percebe um problema? E o que faz em seguida quando você percebe? Você espera, pergunta quem vai assumir, dá tempo para outra pessoa perceber, ou já começa a telefonar, pesquisar, organizar, decidir? O que você faz? Porque muitas vezes você se antecipa porque acredita que é mais rápida. E provavelmente eu acredito que você é mesmo.
Você tem mais experiência, já sabe como resolver muitas coisas, mas toda vez que entra antes, você tira a chance da outra pessoa perceber, decidir, errar, corrigir, aprender. Uma pessoa passa, então, a prever e a salvar todo mundo. E a outra aprende, então, a esperar. Você fica cada vez mais sobrecarregada, o outro cada vez menos responsável. Depois você olha para a situação e conclui: ninguém faz nada. Bom, em alguns casos, ninguém fez porque você não deixou espaço. Essa não é uma acusação, é o ponto onde está o seu poder. Você não controla quando os outros vão reconhecer tudo que faz. Não controla se o seu marido mudará, se seus filhos se tornarão responsáveis na velocidade que você gostaria, mas pode observar o momento em que se prepara para tomar a frente. Por isso, antes de agir, pergunte-se: isso é realmente meu? Eu tenho que fazer isso? Alguém me pediu ajuda? O que pode acontecer se eu entrar agora? Muitas vezes, o que vai acontecer é apenas o outro demorar, fazer diferente. E permitir isso não é abandono. Isso também é a vida adulta. Sair desse ciclo não significa deixar de cuidar, significa parar de tomar automaticamente para si tudo o que acontece ao seu redor. Significa pedir com clareza o que você precisa, em vez de cuidar esperando que cuidem de você do mesmo jeito. Significa não oferecer aquilo que depois será usado como motivo de mágoa. E significa, ao mesmo tempo, construir valor em outros lugares da sua vida que você está desprezando. Quando acompanho uma mulher presa neste padrão, não começo apenas dividindo tarefas. Primeiro, precisamos enxergar o que ela espera receber através do cuidado. O que teme perder se deixar de ser tão necessária. E em quais situações entra antes que alguém tenha a oportunidade de assumir. Por isso, eu te pergunto novamente. O que você espera receber em troca de tudo que você faz? O que você teme perder se sua família deixar de precisar tanto de você? Que problemas você está tomando para si mesma antes que alguém te peça ou tenha chances de resolver? Faça, portanto, esse exercício. Escolha uma situação em que você costuma se antecipar. Na próxima vez, antes de agir, pare e responda as 3 perguntas. Não tente mudar a família inteira. Mude primeiro a forma como você entra naquele problema. Cuidado não compra amor. Ser necessária não é o mesmo que ser admirada. E você pode continuar sendo uma mulher importante, sem precisar fazer com que tudo dependa de você.